dia, pessoal, saudações tricolores, bom domingo, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, o canal do Tricolor Raiz, a casa do Tricolor Raiz. Se você não é inscrito, vai pro dedão aí para se inscrever, ajuda o canal, dá um like, ativa as notificações e os amigos que já são inscritos, dá aquela dedada para dar um like, é importante. Mas vamos falar do jogo de ontem? Hoje não vamos falar de contratações, pelo menos eu acho. Vou ver se eu me seguro. Mas ganhamos. O importante principal, ganhamos. Fizemos um primeiro tempo bom, um segundo não tão bom. Um segundo médio. E eu acho que devagarzinho o Renato vai achando o time que ele tem que jogar. Quer dizer, os jogadores que ele quer usar, ele vai vendo o time com quem, os jogadores que ele pode usar. A gente sabe que o Lescano e o Lavega não vão ser usados com ele nunca. O Riquelme talvez tenha sido colocado para ver se ele assina o tal contrato. Ninguém é bobo aqui, né? Porque aqui não tem... no Leiteria não tem ninguém bobo. Todo mundo aqui é velho, né? É uma senhora velha. Já sabe dos caminhos que o Fluminense faz ao longo da vida, vem fazendo ao longo da vida, de queimar jogadores, o outro segura por causa de contrato, e aqueles que são bons a gente vende, dá, e depois a gente reclama. A parte da torcida que é fácil de ser enganada reclama que a gente não usa a base. Mas quando a base está na base, poucos querem usar a base e muitos querem novas contratações. Falei tudo. Mas ontem o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, venceu com autoridade, ninguém jogando mal, Everaldo jogando bem. Aliás, o Everaldo, acho que eu sou o cara mais à vontade para falar o que eu vou falar agora, porque eu falo isso desde antes do Mundial. E falei isso no último vídeo. Se o Everaldo tivesse feito aquele gol contra o Borussia, ninguém estava falando do Everaldo. E ontem, no vídeo de ontem, eu coloquei, e o Everaldo, nós temos 3 centroavantes. Estava falando de contratar um cara pelo lugar do Ganso, porque o Ganso ontem jogou. O Ganso jogou bem ontem o Ganso, em relação ao que ele vem jogando, né? Mas não é que não consegue mais ser aquele Ganso de 2023, 2022. Isso ele não consegue mais, lamentavelmente, porque as pessoas gostam muito de malhar o Ganso. O Ganso é o nosso jogador mais antigo, é o clube que ele mais jogou na vida, é o Fluminense. Ganhou títulos com o Fluminense. E pena que ele está... O preparo físico dele já não é mais o mesmo e o entusiasmo é contido pelo medo do coração. Isso é um fato. Já falei aqui que isso aqui é uma coisa... não é porque o cara quer, não. Isso aí você inconscientemente faz. Eu sei porque quando eu faço meus exames, 2 vezes por ano eu faço meus exames para fazer o tratamento. Quando eu pego o exame eu fico olhando de rabo de olho para ver se está tudo certo. Dá um medo danado. Fora disso eu tenho uma vida normal. Mas, quando eu vou fazer o exame, aí a gente vê que inconscientemente tua cabeça trabalha te dando uma freada. E o Ganso aconteceu a mesma coisa. Além do que ele já está ficando... Ele nunca foi um jogador de explosão física. E isso aí ninguém pode cobrar dele. Mas antes, com o preparo físico, ele substituía essa cobrança, essa explosão muscular pela explosão cerebral. Por isso que a gente precisa de um 10. É a coisa mais importante que eu falei, que não ia falar, já estou falando. E falei exatamente sobre isso. Na hora que a gente tiver um 10, vocês vão se esquecer de falar de centroavante. Foi o que eu falei ontem. Vocês vão se esquecer de falar de centroavante. Porque os caras vão começar a jogar e começar a fazer. E dei os 3 exemplos. O Jean Kennedy joga em qualquer lugar, é um centroavante com mobilidade maior que os outros. O Ganso é um finalizador. O Cano, eu sempre troco o Ganso por Cano. Às vezes eu estou falando do Cano e falo Ganso. Fiquem atentos. Assim, o Ganso não é isso, não estou falando do Ganso, estou falando do Cano. Às vezes eu confundo Ganso, Keno e Cano. Eu sou um cão, a idade já pesa em mim também, a idade da cabeça. Mas o Cano é um jogador de finalização, aquele cara parado ali na área que chuta de qualquer lugar. Bateu, ele tem um grau de visão, só um grau, ele chuta para dentro do gol. E o Everaldo não, o Everaldo faz pivô, sobe na cabeça, toca rápido a bola, mas é um cara que normalmente joga centralizado. É um centroavante típico. Na hora que o Fluminense tiver um 10 de volta, não que ele não tenha o Ganso, ele tem o Ganso, mas o Ganso já não rende como rendia há 3 anos atrás.
há 2 anos atrás também não. Aí o cara vai voltar a jogar. Quando todo centroavante no Fluminense, se for o caso do Cauã, começa a jogar. Já começa a jogar fácil. Então ontem o Everaldo fez uma partida boa, fez o gol. Um gol de quem está atento. Quem está atento mesmo de partir para dentro, fez um gol. E depois perdeu um pênalti. Deu 2 cabeçadas e perdeu um pênalti. Aí, pô, meus amigos do Leiteria Zap estavam aqui desesperados alguns. Olha, perder pênalti é do jogo. Já vi o Fred perdeu vários pênaltis. Pelé perdeu pênalti. Zico perdeu pênalti. Calegari perdeu pênalti. Ganso já perdeu mais de 2 pênaltis no Fluminense. E o Arias, eu dei exemplo do Arias. Ano passado, a gente estava no 16º, 17º, 18º e 19º jogos na zona de rebaixamento. No 16º jogo e no 17º jogo, o Arias perdeu pênaltis seguidos. Ninguém ficou desesperado porque ele perdeu. Não vi ninguém xingando o Arias. Ele perdeu 2 pênaltis seguidos, um em cada jogo. E a gente brigando para não cair. Tio Arias nessa hora falhou. Ainda bem que o primo Kevin, primo dele, né? Conterrâneo dele, salvou a gente nos 2 últimos jogos. Então perder pênalti faz parte do jogo. A única coisa que eu não admito no pênalti é o cara estar para fora. O cara errar o gol é duro. E ontem o cara bateu um lado, goleiro no lado, bola no outro, a bola bateu na trave. Lamentavelmente. Então é isso. O Fluminense ontem jogou direitinho. De novo o Fábio não teve trabalho, que a defesa se comportou bem. O Manuel se comportou bem. O Manuel é muito mais zagueiro que o Thiago Santos, né? E o Renato, quando sentiu que o jogo estava indo para o espaço, sacou o Hércules, enfiou o Thiago Santos de volante. Não foi 3-5-2 não, botou o Thiago Santos de volante. Tirou o Ganso, que estava cansado, enfiou o Lima. Botou até o Riquelme, mas o Riquelme ele colocou para. O Riquelme e o Ganso e o Cano ele colocou para descansar quem que já estava cansadão. Tirou o Serna e tirou o Keno. Então eu acho que o Renato jogou para no segundo tempo, quando ele começou a fazer as substituições, ele começou a fazer substituições para segurar o jogo. Porque a impressão que dá é a impressão, tá? Que ele falou assim, não, vou parar de atacar, mas vou segurar isso aqui porque está ficando estranho. Ainda assim o Fábio não teve trabalho nenhum, nem segurou o jogo. Ainda teve um pênalti. Canóbio entrou bem ontem. O Canóbio é um jogador, é que a gente também já tem muito isso, mas o Canóbio é um jogador que pode jogar de volante, muito melhor que de atacante. Sem brincadeira, muito melhor que de atacante. Porque ele briga pra caramba, isso não pode, a gente pode falar tudo do Canóbio, menos que ele não briga. Ele é um camarada que se entrega no jogo. A raça é com ele. Então, eu acho que podem pensar já numa posição diferente para o Canóbio. Você pode fazer um meio de campo com Martinelli, Hércules e Canóbio. Ele pode jogar até de cabeça de área. Falando sério, ele pode jogar até de cabeça de área. É só ele aprender a jogar de cabeça de área. E disposição e físico ele tem. Agora no ataque ele é terrível. Pô. Mas é isso, o jogo foi tranquilo. Vamos ver se hoje, com essa alegria da gente sair do marasmo de ficar com 20 pontos, agora temos 2 jogos a menos ainda, que a gente pode chegar, se fizer o trabalho certo, chegar a 29, que já vai dando alívio, porque estou falando de 29 no primeiro turno. Ainda faltam 3 jogos pra gente. 3. Um time que tem 32 pontos no primeiro turno está brigando por parte de cima. Vai ficar muito difícil brigar pelo campeonato, mas ainda não está faltando 19 jogos. Se bem que eu acho que o Fluminense tem que brigar para ficar ali na garantia Libertadores e tem que ganhar, tem que brigar para ser campeão da Libertadores e da Sul-Americana, porque aí ganha 2 vagas para a Libertadores e vende uma. E mais importante na Sul-Americana é uma coisa que a torcida do Fluminense não pensou. Muitos pensaram, mas a grande maioria não pensou. É só a gente se lembrar. Por que Boca e Real Madrid foram para o Super Mundial? Foram pela posição no ranking da Conmebol. Então o Fluminense tem que vencer a Sul-Americana. Ano que vem, indo para a Libertadores, tem que ir até a semifinal da Libertadores, porque vai fazendo ranking. Tem que jogar todas as Libertadores, chegar em todas elas até a semifinal. O Fluminense está no próximo Mundial pelo ranking.
Isso é uma coisa importante. Ganhar a Sul-Americana hoje é bom, porque o Fluminense hoje está em 10º lugar no ranking. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele vai subir pelo menos 1 ou 2 posições. Depois joga ano que vem a Libertadores, vamos imaginar que chega à semifinal. Sobe mais no ranking. Aí fica no ranking e vai para o Mundial. Isso é uma coisa importante pra caramba. Por isso que é importante ele estar brigando. Está entrando na Libertadores, está brigando para ficar entre os 4 primeiros. Porque com certeza irá ao Mundial. Isso é a coisa mais importante. Porque antes a gente tinha o objetivo de Libertadores, agora a gente tem o objetivo de Super Mundial, Copa do Mundo. E acho que o Fluminense tem que brigar muito por isso. Que é onde dá dinheiro também. Tem essa, onde dá dinheiro também. Agora falar de uma coisa que eu não ia falar. Vamos falar de contratações. Espero que hoje o Santiago Moreno seja anunciado. Já começou a sair que o Orreda, Fluminense, já saiu em site estrangeiro, que o Fluminense está verificando a possibilidade de trazer o Orreda. Se vier, vai ser ótimo. Embora, se não tivesse problema de contusão, o ideal seria o Lo Celso. O Orreda tem 26 anos, o Lo Celso tem 29. O Lo Celso é um cara que joga igual ao Ganso. Aliás, você vê o número dos dois, você vê que o Orreda é um meio atacante, é um Arias. O Orreda é um Arias. Tem 60 e poucos gols, o cara faz gol pra cacete. Assistência pra caramba. Igual o Arias. E o Lo Celso não, o Lo Celso faz menos gols e muitas assistências. Não tem mais experiência. O Lo Celso tem uma vida toda jogada na Europa. Além de ser campeão mundial pela Argentina. Mas os dois têm uma coisa que eu gosto muito, são argentinos. Eu gosto muito de jogador argentino. Jogador argentino é a garantia de sangue. Sangue nos olhos, sangue no corpo, se cortar sai sangue, que é que a gente precisa muito. Isso é uma coisa inevitável. Quem lembra do Conca, quem lembra do Doval, jogadores que têm sangue para comer o Marcão, que não é argentino, mas tinha um sangue danado. Aí a gente berrava na arquibancada, mão, Marcão é seleção. Porque era um cara que não desistia nunca. Então a gente tem que torcer para hoje o Santiago Moreno ser anunciado, que o Fluminense realmente feche com o Orreda ou com o Lo Celso e que aconteça o milagre do Nino voltar, porque aí a espinha dorsal do Fluminense está falado. Vou voltar a falar de uma coisa do jogo de ontem. Thiago Silva sentiu a coxa. O Thiago Silva, o Renato veio falar na entrevista dele, na coletiva, porque por isso que tem que poupar. Eu concordo quando ele fala que tem que poupar o Thiago Silva. Aí eu concordo. Como era o caso do Deco. Se bem que o Deco tinha uma contusão crônica. O Thiago Silva não tem. Mas o Thiago Silva tem a idade. É um camarada que se expõe muito no jogo. Dá muito pique, aquele pique que o cara tá parado e dispara. Isso aí para musculatura é um negócio, os músculos da coxa principalmente é um negócio brabo. Então eu acho que ele, se puder, que ele seja poupado, que no próximo jogo a gente não tem o Inácio só em setembro, início de setembro. Até o dia 15 o Inácio está voltando. Então a gente vai ter o Freitas, Manuel e o Thiago Santos. Se o Thiago Silva não puder jogar. Então, e eu digo mais, se for para ser um sacrifício, que vá agora. Mas se bem que na outra semana já tem Sul-Americano, já tem América de Cali fora. Aí eu iria com o Thiago Silva agora e descansaria ele por uma semana, fazendo gelo, injeções, infiltração, essas coisas todas para poder jogar. Porque as coisas mais importantes são Sul-Americana e Copa do Brasil. Se a gente passar pela Copa do Brasil, já estamos indo para uma quarta de final, a grana é mais uma grana que entra. Dos 3 torneios que a gente está jogando, a Copa do Brasil é a maior premiação. A premiação que dá mais de 100 milhões de reais, mais do que o dobro do Campeonato Brasileiro, que dá 49 milhões.
Então, em ordem financeira para a gente, a Copa do Brasil, Sul-Americana, que dá 70 milhões, e Campeonato Brasileiro. Todos os três dão vaga no Libertadores. Então, o Thiago Silva, se der para ele jogar o próximo jogo, que ele jogue. Porque a gente não vai ter o Ignacio, né? Se tivesse o Ignacio, ainda ficaria mais tranquilo. Se bem que eu colocaria Manuel e Freitas. Eu acho que vai ser a coisa normal, Manuel e Freitas. Bota Manuel e Freitas, acho que o Renato Gaúcho podia simplesmente começar a dar uma olhada no Gorgulho, que é do Sub-20. Bota dar uma olhada no Gorgulho. O Gorgulho é um zagueiro bom, para subir, já ficar no banco, para ser usado sem medo. Pode também chamar o Wagner, para ficar no banco, voltar para treinar com o time de cima. Já estão querendo emprestar o cara, dar o cara de qualquer maneira. Não pode não, deixa o Wagner. A torcida do Fluminense tem que brigar para o Wagner ficar. É um jogador bom para ficar, um jogador que faz um elenco ficar melhor ainda. O Fluminense tem aquele número que assinou o contrato há pouco tempo atrás, o Oliver, outro jogador bom. Então tem que começar a subir com essa molecada para jogar. Aí vai jogar contra o Sport lá. Tudo bem, se perder, perdeu. Bota os caras lá, pô. O Sport já está rebaixado. Pô. O Sport é um time que já está rebaixado. Eu fico com pena, porque é um time que eu gosto. Eu gosto do Sport. É um time honesto, brigador. São dois times que eu gosto no Recife. No Pernambuco, né? Mas no Recife. O Náutico, que é o time que eu acho mais simpático de todos, e o Sport. Eu não gosto do Santa Cruz. Santa Cruz, para mim, se eu morasse lá em Recife, eu ia torcer para ele acabar. Não gosto do Recife, não gosto do Santa Cruz. De graça, tá? Não tem nada contra, nunca fizeram nada contra mim. É só simpatia. Mas é isso. Então eu acho que eu já falei tudo. Agora é torcer por essas contratações acontecerem. Só essas três, basta essas três. Não precisa de mais do que isso, não. Precisa de lateral? Faz o Wagner começar a jogar e faz o Júlio Fidelis começar a jogar. Sub-20 acabou, pô. Sub-20 esse ano já acabou, não tem mais campeonato. Então, sobe com uma molecada para eles jogarem, pô. Faz o Wesley Natan começar a jogar também, o Matheus Ferreira tem que começar a jogar, já que ele voltou a treinar. A gente tem gente para burro para experimentar, jogar, e se não der, emprestar esses jogadores, para depois voltar. E como fizeram com o Kennedy, como fizeram com o Wellington Nem, vai e volta. Volta já mais preparado, mais parrudo, mais maduro. Falou, gente. Bom domingo, saudações tricolores. Se inscrevam no canal, não custa absolutamente nada, ajuda pra caramba. E vocês estão vendo aqui do lado um logo que o pessoal da Leiteria fez pra gente, do Zap, que é o logo que eu vou usar quando eu mudar de casa, que vou fazer com chroma key e vai ficar sendo usado esse logo, com a imagem do Castilho atrás de mim. Então é um presente que eu ganhei do pessoal do Leiteria Zap. Quem quiser entrar para o Leiteria Zap, é só mandar uma mensagem para mim que eu coloco. Falou? Saudações tricolores, bom domingo e até as próximas contratações, que é o que vai acontecer até quarta-feira, vai ter gente contratada.